Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 20 de julho, e nós vamos iniciar a apostila que vocês retiraram na escola de Ciências, História e Geografia. Hoje não serão enviadas aula nem de português, nem de matemática. Vocês realizarão apenas as atividades de História e Geografia e Ciências. Na aula de Ciências de hoje, nós vamos aprender sobre animais ovíparos e vivíparos. Então, o que define se um animal é ovíparo ou vivíparo é a forma como ele se reproduz. Os animais que se reproduzem, que se desenvolvem dentro da barriga da mãe, antes de nascer, eles são classificados de vivíparos. Os animais que se desenvolvem em ovos antes de nascer, eles são chamados de ovíparos. Então, aqueles animais que eles ficam envolvidos em uma placenta dentro da barriga da mãe, e aí dentro dessa placenta há uma troca de nutrientes, ou seja, tudo que a mamãe, todas as substâncias dos alimentos ingeridos pela mamãe e o oxigênio vão ser transferidos para o bebê por meio da placenta, e ele vai se desenvolver dentro da barriga da mãe. Esses animais são vivíparos. O desenvolvimento ocorre totalmente dentro da barriga da mãe. Agora, aqueles animais cujo desenvolvimento ocorre dentro do ovo, o ovo é quem contém todos os nutrientes de que o filhote precisa para se desenvolver, eles são os animais ovíparos, tá? Por isso que essas fêmeas desses animais, elas colocam os seus ovos em um lugar onde a temperatura, a iluminação e a proteção sejam favoráveis para o desenvolvimento do seu filhote, tá? Há também aqueles animais cujos ovos permanecem dentro da barriga da fêmea ou do macho até eclodirem. Estes são chamados de ovovíparos. Nós temos aqui exemplos dos animais que nós vamos estudar na atividade de hoje, dos animais ovíparos e dos animais vivíparos. Então, vocês têm aqui o pintinho. Ele é ovíparo ou vivíparo? Ele é ovíparo porque ele não se desenvolve dentro do corpo da galinha. Ele se desenvolve dentro do ovo que é colocado pela galinha, ok? Depois o jacaré, ele é ovíparo ou vivíparo? Ele se desenvolve dentro do corpo da mãe, da fêmea, ou ele nasce de um ovo? Ele nasce de um ovo, então ele é ovíparo. Depois, o gato, ele é ovíparo ou vivíparo? Ele nasce de um ovo, os gatinhos, ou eles nascem do corpo da mãe? Então, eles nascem, eles se reproduzem, eles se desenvolvem dentro do corpo da fêmea, da mãe. Então, eles são vivíparos. A tartaruga, ela se desenvolve dentro de um corpo de uma outra tartaruga, ou ela nasce de um ovo? Ela nasce de um ovo, portanto, ela é um animal ovíparo. E a girafa, ela é ovíparo ou vivíparo? Ela nasce de um ovo ou ela nasce do corpo, ela se desenvolve dentro do corpo de uma outra girafa? É assim, não é? Então, ela é vivíparo, ok? E aí, na atividade de hoje, vocês vão ler a classificação dos animais considerados vivíparos e os animais considerados ovíparos e vão procurar no diagrama, na apostila de vocês,
o nome de 4 animais vivíparos e pintar de vermelho. E pintar de azul o nome de 4 animais ovíparos, ok? Então, essa é a atividade de hoje de ciências. Depois, nós vamos para a aula de História e Geografia. Na aula de História e Geografia de hoje, nós vamos aprender sobre a zona urbana e a zona rural. Vocês têm aqui 2 imagens da zona urbana e 2 paisagens típicas da zona rural. Elas são bastante diferentes, não é mesmo? Em uma a gente percebe a quantidade de iluminações, prédios, né? Olha só, ruas pavimentadas, asfaltadas, são todas características típicas da zona urbana. Bastante fluxo de carros, tudo isso vocês conseguem observar numa paisagem típica da zona urbana. Já a paisagem típica da zona rural, nós nos deparamos com um maior número de área verde, as construções são menores, nós vemos aqui que já não há grande fluxo de carros, né? A quantidade também de iluminação é bem menor, é bem menos intensa. São 2 paisagens que vocês vão ver, são típicas tanto da zona urbana como da zona rural, para que vocês diferenciem. Então, aí vocês vão ler o textinho que segue na apostila de vocês, diferenciando a comunidade rural e a comunidade urbana. E nós vamos ver que na comunidade urbana há muitas coisas em comum. Por exemplo, alguns serviços como eletricidade, água e esgoto tratados, transportes coletivos, que são o ônibus circular que levam as pessoas da sua casa até o trabalho e as trazem de volta, comunicação, rede de bancos e um comércio muito variado, né? Supermercado, padaria, uma infinidade de serviços à nossa disposição na comunidade urbana. Nas cidades, as casas ou apartamentos são construídos bem juntos uns dos outros, né? Nós temos muitos vizinhos e o que separa a nossa casa da casa do nosso vizinho é um muro, tá? Isso já é diferente na zona rural. Muitas vezes uma propriedade rural ela já é bem mais distante uma da outra. A zona rural ela também é chamada de campo e a região é a região que fica fora da cidade. As pessoas vivem no campo, em sítios, chácaras, fazendas. As casas da zona rural não são construídas perto uma das outras. A maioria das pessoas que vivem na comunidade rural trabalham cuidando da lavoura e do gado, né? Elas passam a maior parte do tempo cultivando seus produtos, plantando, colhendo e cuidando do gado, vaca, boi, porcos. As que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores ou lavradores. Elas trabalham na terra, plantam, colhem e vendem os produtos. Quem cria os animais, como os bois, os cavalos, as cabras, os porcos, as aves, são chamadas de pecuaristas. Ok? E aí vocês têm algumas perguntinhas para responder. Número 1, letra A. As pessoas que moram na cidade formam a comunidade. Vocês vão completar. B. As pessoas que vivem no campo formam a comunidade. Vocês também deverão completar. E letra C. Quem cuida da lavoura são chamados de... E vão completar. E a letra D, quem cuida da criação de animais são chamados de, completem também, ok? Então, essa é a atividade de hoje e aí amanhã a professora volta com as atividades, como de costume, de português, matemática e artes.
tá? Qualquer dúvida, chamem pela professora. Quem ainda não foi buscar o material na escola, por favor, faça isso ainda hoje, ok? Contem comigo sempre e até amanhã.